Uma boa noite, a paz do Senhor a todos. Essa semana eu estava fazendo o meu quarto de escuta e quero compartilhar com vocês alguns textos que me chamaram a atenção, que eu tenho refletido durante a semana. Mateus, capítulo 5, verso 10. Felizes são as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. E aí, eu me refletindo, e aí me veio à cabeça, qual que é a vontade de Deus para a nossa vida, né? E a Bíblia é perfeita, né? A palavra de Deus é perfeita. E em Romanos, o capítulo 12, verso 2, já tem a resposta para isso, né? Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, perfeita e agradável. Quando a gente lê esse texto assim, pela nossa mente, né? A nossa razão, a razão humana, é difícil de entender, né? Mas a vontade de Deus não se limita à minha ou à sua vontade, né? Ele não derrama a vontade dele em nossas vidas do jeito que eu quero ou do jeito que você quer, né? E às vezes a gente se frustra, né? Mais uma vez a gente está assim, recluso em nossas casas, né? Às vezes algum projeto, algum plano, uma perca de um emprego, né? A perca, uma saúde debilitada, né? Mas Deus tem outros planos para nós, né? E quando a gente olha para trás, a gente percebe que os planos dele, né, foram perfeitos. No momento a gente está passando por aquele deserto, por aquela tempestade, e a gente olha para trás e percebe que os planos dele foram perfeitos. O Senhor tem sempre o melhor para nós. Em Jeremias, o próprio Deus diz, né? Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amém? Aqui neste mundo nós somos peregrinos, né? Estamos aqui de passagem. Mas Deus nos promete um futuro, esperança e futuro de paz. A gente deve colocar aos pés da cruz a nossa vontade. Mas mais do que entender, né, a vontade de Deus para nossas vidas, nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. E aí me chama a atenção uma oração que a gente faz, né, que o próprio Jesus deixou para nós. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, né? Então não é a minha, não é a sua vontade. E nós devemos nos submeter à vontade de Deus. Amém? E que a gente possa de fato, né, entender que os planos de Deus para nós é bom, é perfeito, é agradável, é de esperança, de futuro cheio de bênçãos. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, Teus lábios sempre te exaltarão.
Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade, de um onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza da tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado és, Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Sejas tu meu pensamento, ao dormir, ao acordar. Dá-me sede da palavra, nela sempre meditar. Faz de mim, pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado és, Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos.
Este é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda a minha sorte, desde o início até o fim. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, Até com Ele me encontrar, firme estarei no seu poder. Até com Ele me encontrar, firme estarei no seu poder. Amém. Em Cristo só confiarei, a minha força, luz, canção, pedra angular em que eu firmei, na tempestade ou sequidão. tão grande amor, profunda paz, lutas e medos ficam pra trás. O meu conforto, tudo pra mim, firme no amor de Cristo, enfim. Em Cristo só, que se encarnou, todo poder no frágil ser, nele o amor Deus ofertou, até por nós se oferecer. Pois lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez. O meu pecado Jesus levou, vivo na morte dele sou. Foi sepultada a nossa luz, tragada pela escuridão, em glorioso dia então, da sepultura ressurgiu, E permanece em sua glória, vitória que nos libertou. pois eu sou dele e ele é meu, pelo seu sangue me comprou. Não mais a culpa, não mais a morte, este é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda a minha sorte, desde o início até o fim. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, Até com Ele me encontrar, firme estarei no seu poder. Até com Ele me encontrar, firme estarei no seu poder. Amém.
a Deus esse tempo de realmente celebração, onde você está separando esse tempo para louvor, para a glória de Deus, para encontrar em comunhão com os irmãos, mesmo distantes, mesmo longe, a gente tem a oportunidade de se encontrar para esse momento tão importante de celebração. Já peço desculpa a vocês por esse problema técnico, infelizmente são coisas que a internet proporciona a nós, mesmo a gente se precavendo com tudo que pode acontecer, de vez em quando isso acontece. Vamos orar então, pessoal, nesse momento? Pai, mais uma vez te damos graças, mais uma vez celebramos o teu nome, porque o Senhor tem sido grande, o Senhor tem sido bondoso, o Senhor tem sido um Deus, ó Pai, maravilhoso para com as nossas vidas. Graças te damos, ó Pai, pela misericórdia e graça do Senhor que se repousa sobre nós. E louvamos o teu santo nome, pois só o Senhor é digno de todo louvor, de toda glória, ó Pai. Graças, ó Pai, a Ti pela salvação em Cristo Jesus. Graças a Ti, ó Pai, por mais um dia de vida. Graças a Ti, ó Pai, por mais um dia com saúde para celebrarmos o Senhor. Pai, que o Senhor venha, ó Pai, se fazer presente em todas as famílias. Que o Senhor venha visitar, ó Pai, as famílias que estão agora conosco, nos acompanhando, e que o Senhor fale a esses corações, conforme a vontade e o querer do Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. E é no nome do Senhor que nós louvamos e glorificamos a Ti. Amém, Pai. Bom, pessoal, hoje eu queria estar compartilhando com vocês algo que tem falado muito ao meu coração, algo marcante e sempre presente na minha caminhada, e creio também que presente na caminhada de todo bom cristão, de todo discípulo do Senhor, é esse tema, a esperança. Esperança, nós já estamos falando dela aí 2 semanas, é algo muito presente na vida daqueles que são chamados como discípulos do Senhor. A esperança é algo muito presente na vida daqueles que se dedicam como verdadeiros discípulos do Senhor. Nós, por exemplo, nesse tempo que nós estamos vivendo, esse tema é tão importante para nós, porque nós estamos vivendo um tempo esperando que tudo isso que está acontecendo no mundo, tudo isso passe logo. Por exemplo, nós agora estamos na iminência aí de começar a vacinação no Brasil. Isso nos enche de esperança, nos enche de um renovo de vida acerca de tudo aquilo que nós vivemos e tudo aquilo que foi deixado para trás, principalmente os nossos relacionamentos e os nossos encontros. Então a esperança, ela nos dá um sentimento que algo novo está para acontecer, um sentimento que algo que se deve fazer no presente para que nós possamos deslumbrar ou visualizar algo diferente no nosso futuro. Sentimento que as adversidades do presente vão passar e que o que nos espera no futuro é algo muito melhor do que nós vivemos agora. Esse sentimento em nós, ele não é fruto da nossa imaginação. Ele também não é fruto de uma esperança em um político ou simplesmente fruto da esperança de uma vacina que vai surgir. Tal sentimento na vida do cristão, ele é gerado em nós porque nós já sabemos como tudo vai terminar. Nós já sabemos como a história vai terminar. Nós já temos certeza de como a história está caminhando para o seu final. E isso nos enche de esperança e isso enche o nosso coração daquele sentimento que tudo vai melhorar. Nós sabemos que o mundo em que nós vivemos, ele está sofrendo como consequência do nosso pecado. E que a única solução é a intervenção do Deus Criador, nos redimindo e mudando todas as coisas, como ele prometeu lá em Apocalipse, capítulo 21 e 22. Logo, gente, a esperança é algo que não deve faltar na nossa vida. Não deve faltar na nossa mente.
não deve faltar no nosso coração, porque nós, como discípulos de Cristo, sabemos que existe um Deus que está cuidando de toda a história, existe um Deus que está nos preparando para a nova Jerusalém, na presença dele. Assim, nós podemos dizer que a esperança tem um poder de colocar os nossos olhos no futuro, tem um poder de colocar os nossos olhos naquilo que há de vir. A esperança nos ajuda a caminhar e a passar por momentos como esse que nós estamos vivendo, momentos onde as coisas estão andando não de uma maneira que nós queríamos, não de uma maneira que nós pensávamos. E temos diversas situações, pessoal, como exemplos de pessoas que perseveraram, que estiveram a sua esperança aflorada, não porque as situações que estavam ao redor deles estavam favoráveis, mas eles tinham esperança naquele que viria e esmagaria a cabeça da serpente. Eles tinham esperança no que aconteceria no futuro. E um exemplo muito claro dessa esperança, presente aí nos personagens bíblicos, ela pode ser encontrado lá em Hebreus, capítulo 11. Eu queria que você olhasse esse texto comigo. Hebreus, capítulo 11, onde ali o autor, a gente não sabe quem é o autor do livro de Hebreus, ele vai descrever os homens de fé, aqueles que marcaram a história com a sua fé, e eu acredito que ele poderia dizer também desses homens que marcaram a sua história porque eles tinham esperança do Salvador. Veja só, Hebreus capítulo 11, verso 8, vai fazer referência a um homem, a história de um homem que teve esperança que Deus iria fazer algo maravilhoso na vida dele, como realmente fez. Hebreus capítulo 11, verso 8, nos conta a história de um homem chamado Abraão, e diz o seguinte, esse texto: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Veja só que interessante esse texto, pessoal. Pela fé, Abraão se moveu. Ou seja, Abraão, quando foi chamado, ele obedeceu. Abraão, quando foi chamado, ele tomou uma atitude de obedecer. Ele se moveu, ele saiu do seu lugar e foi em direção àquilo que Deus havia falado com ele. Eu não vou entrar aqui em toda a história de Abraão por questão de tempo, por isso eu queria te desafiar a você, no decorrer da semana, você conhecer a história de Abraão, você buscar a história de Abraão no livro de Gênesis, ela está relatada no livro de Gênesis, e na história de Abraão você vai poder observar que, apesar que Hebreus 11, verso 8, faz menção de forma resumida da vida de Abraão, você vai poder perceber que, assim, Abraão, quando chamado, como diz Hebreus 11, ele obedeceu. Mas Abraão também teve suas resistências e as suas dificuldades. Por quê? Porque Abraão entra em um processo onde ele parece demorar a perceber a vontade de Deus para a vida dele. Ele demorou a perceber que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável nas diversas áreas da vida dele. E ele demorou a se render e a confiar na providência de Deus para a vida dele. Vou citar apenas alguns exemplos aqui para vocês que nos acompanham. Por exemplo, quando a gente lê a história de Abraão, a gente se depara, por exemplo, com a história do sobrinho de Abraão, um homem chamado Ló. A história começa dizendo que Deus chamou Abraão e Deus disse a Abraão: Abraão, deixa sua terra, deixa sua parentela e vai para uma terra que eu estou te prometendo. E o que Abraão faz? Ele pega o seu sobrinho, traz com ele e, como consequência, Abraão tem muita dor de cabeça. Mas qual foi o chamado de Deus para Abraão?
Deus falou com Abraão: Abraão, sai da sua terra e sai da sua parentela. Mas o que Abraão faz? Ele pega Ló, ele leva Ló consigo. E essa atitude de Abraão começa a dar uma dor de cabeça muito grande para Abraão na história de Abraão. Por exemplo, Abraão jamais poderia dizer assim para Deus: Deus, mas por que o Senhor me deu esse sobrinho? Deus poderia muito bem dizer para Abraão: mas eu nunca disse para você trazer esse sobrinho seu, você trouxe porque você quis. Você trouxe porque você achava que ia ser mais fácil para você. Abraão nunca podia dizer para Deus: Deus, olha o trabalho que esse sujeito está me dando. Por que o Senhor colocou esse sujeito na minha história? Deus poderia muito bem dizer para Abraão: Abraão, não foi eu que coloquei ele na sua história, você colocou. E agora você está sofrendo as consequências das suas decisões. Eu falei para você deixar os seus parentes, eu falei para você deixar a sua parentela, você não tinha que levar Ló. E aí vem a grande pergunta, gente. Quantas vezes isso acontece conosco nas nossas histórias? Nós sabemos que Deus não quer que a gente caminhe por alguns caminhos, mas nós tentamos, nós vamos, e a gente sabe que Deus está falando com a gente: não faça isso, não faça, a gente vai. E aí o que acontece? A gente dá com os burros na água, e Deus diz assim, a gente vira para Deus e diz assim: Deus, por que isso tudo está acontecendo comigo? E Deus pode olhar para nós e dizer assim: eu disse que não era para você ir por aí, você foi porque você quis. Eu te dei exemplos para você que você não deveria ir nesse caminho, mas você quis ir, você insistiu, agora está colhendo os frutos da sua escolha. Deus, veja só como meu marido age, veja só como minha esposa age, ele não quer que eu vá na igreja, ela não quer que eu vá na igreja. Por que, Deus? Por que o Senhor me deixou casar com essa mulher ou com esse marido? E tem muita gente que nos pergunta isso, como pastores, nos aconselhamentos pastorais. E aí vira para a gente e fala assim: pastor, ore para que Deus converta o meu marido, ore para que Deus converta a minha esposa. E Deus pode muito bem olhar para você e dizer assim: meu filho, minha filha, não fui eu que quis que você se casasse com esse homem ou com essa mulher. A escolha foi sua. Você escolheu. Eu disse para você não casar com julgo desigual, mas você quis, casou. Agora, meu amigo, minha amiga, são as consequências. Resumindo, a gente arruma os problemas e depois corre para Deus resolver os problemas para nós. Já viu que nós somos assim? E Deus é tão misericordioso, que Ele ainda resolve alguns nós na nossa vida. Mas a gente sofre muitas vezes por isso. Agora, voltando ao texto que nós estamos refletindo, né, contando a história de Abraão, a história de Abraão e Ló, logo no início da história dos dois, existe assim uma desavença muito grande entre a equipe de trabalho dos dois. Ló e os servos de Abraão começam a brigar entre si. Depois, como se não bastasse, Ló é feito refém de guerra e Abraão tem que montar um exército e ir buscar o seu sobrinho. Olha o trabalho que esse homem está dando a Abraão. Depois também, pessoal, tem aquela história assim de Sodoma e Gomorra. Eu não sei se você já conheceu. Deus viu toda a desgraça, tudo aquilo que o pessoal estava fazendo em Sodoma e Gomorra, e Deus decidiu acabar com aquela cidade. Mas quem estava lá? Ló, sua esposa e seus filhos. E aí então Abraão tem que pedir a Deus, Abraão intercede a Deus pela vida de Ló, e Deus resolve salvar a vida de Ló. Aí acontece aquele caso que quando eles estão saindo, a mulher de Ló olha para trás, ela vira estátua de sal, e Deus salva Ló e seus filhos, por amor a Abraão. E por último, gente, para encerrar essa história de Abraão e Ló,
tudo pela desobediência de Ló, que Deus havia falado com ele, não se esqueça. Deus falou com Abraão: Abraão, deixe a sua parentela e vá, é você. Não tinha que levar ninguém com ele. Uma certa vez, Ló e os seus filhos resolvem afastar de Abraão. Mas sabe o que acontece, gente, com a descendência de Ló? Da descendência de Ló surgem dois povos, os amonitas e os moabitas. E se você conhece um pouco da história bíblica, você sabe que os moabitas e os amonitas deram um grande trabalho para o povo de Judá, para o povo de Jerusalém, para o povo de Israel. Consequência da teimosia ou de caminhos equivocados que Abraão tomou. E é muito interessante, gente, porque decisões equivocadas no presente pode gerar consequências desastrosas para as nossas gerações futuras, para os nossos filhos, para os nossos netos, para pessoas que ainda vão surgir, vão nascer e que serão os nossos descendentes. Cuidado com as atitudes que você toma no presente, porque isso reflete, sim, na vida da sua descendência. Mas, da mesma maneira, decisões corretas também podem abençoar as nossas vidas, abençoar a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos e daí por diante. A sua atitude com Cristo diante dessa pandemia vai influenciar grandemente a história dos seus filhos. O modo como você está interagindo e agindo diante de tudo que nós estamos passando, o seu compromisso com Deus vai trazer e vai influenciar grandemente a história dos seus filhos, dos seus netos e das próximas gerações. Não importa se você está tendo atitudes boas, consistentes na presença de Deus, ou atitudes ruins de não ter tempo com Deus. Cuidado! A forma como você está lidando com o seu relacionamento com Deus vai refletir na vida dos seus filhos, vai refletir na vida dos seus netos e da sua descendência. Outro ponto que se destaca na história de Abraão é quando ele chega a uma terra estranha, e aí, por ter medo de ser morto, ele chega para sua esposa Sara e diz assim: Sara, você é uma mulher muito bonita, e talvez os homens dessa cidade vão querer você, querer como esposa, como mulher, para se deitar com você. E se os homens dessa cidade se interessarem por você, eles vão querer me matar para te tomar como esposa deles. Então, nós vamos combinar o seguinte, Sara. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte: você vai dizer que você é minha irmã. Você não vai dizer que você é minha esposa. E aí eu fiquei me perguntando, mas que história é essa de Abraão, aquele homem que é chamado pai da fé? Abraão, ele coloca a sua esposa em risco, ele coloca a sua esposa em perigo, ele coloca a sua esposa à disposição de outro homem. Eu não sei se você já pensou nisso, mas Abraão coloca a sua esposa à disposição dos homens daquela cidade. Para quê? Para ele proteger a sua própria pele. É interessante que muitas vezes na história bíblica, esses detalhes às vezes passam desapercebidos da gente, a gente acha que Abraão é o pai da fé, que viveu corretamente e nunca errou. Que ele quase andava pisando nas nuvens, assim, ele quase poderia ser elevado aos céus porque ele não tinha pecado. Mas isso muitas vezes acontece, gente, porque nós nunca paramos para pensar que esse pai da fé era um ser humano sujeito a erros, um ser humano que errava muito. E ele era como eu e você, que tomou decisões erradas na vida. Mas o mais importante na história de Abraão é que ele cresceu no decorrer da sua história, que ele aprendeu a crescer e a perceber a vontade de Deus e a providência de Deus para a vida dele. Ele aprendeu a confiar em Deus, ele aprendeu a se submeter à vontade de Deus. E Deus foi misericordioso para com a vida de Abraão, para com a vida da sua esposa. E o texto bíblico diz
que Deus não permitiu que ninguém deitasse com a esposa de Abraão. Esse é o Deus misericordioso. Esse é o Deus que nós podemos ter esperança. Abraão, mais uma vez, se submeteu, ele fez uma situação que ele se sentiu acuado diante dela, e Deus, mais uma vez, foi o Deus que o socorreu. E o último caso que eu queria destacar aqui, na história de Abraão, que me chamou a atenção na leitura dessa semana, é a história de Ismael. Deus havia prometido a Abraão que ele seria uma grande nação. Mas Abraão já é velho, Sara também já estava velha, que é a sua esposa, e ela tem uma grande ideia. Ela diz assim: Abraão, talvez Deus está querendo que você seja uma grande nação com a nossa serva. Porque você não se deita com ela e faz um filho com ela. Ou seja, Abraão, vamos dar uma ajudinha a Deus? Deus prometeu, mas assim, até agora ele não fez nada, ele está calado. Vamos fazer isso aqui, Abraão? E o que acontece? Abraão se deita com a sua serva, ela engravida e eles têm um filho chamado Ismael. E Ismael, gente, ele se torna um grande problema na vida de Abraão. Sara começa a brigar com Abraão por causa de Ismael. A família começa a ter problemas por uma decisão equivocada do casal. E não somente isso, na história dos descendentes do povo de Israel, os descendentes de Ismael se tornam um grande problema na história. Eles são os povos que vão lutar contra o povo de Jerusalém e contra o povo de Israel. Agora, sabe o que é interessante na história de Abraão e que me chamou muita atenção essa semana? Perceber o processo que Deus foi trabalhando na vida de Abraão. Um processo no qual Abraão aprende a perceber a voz de Deus. Abraão aprendeu a estar atento à voz de Deus. Porque muitas vezes, gente, a vida passa, a gente passa também sem crescer em direção à maturidade, confundindo a voz de Deus com os nossos desejos. Nós podemos passar a vida inteira confundindo a voz de Deus com os nossos desejos, com o desejo do nosso coração. Mas quando você se propõe a crescer, você precisa aprender a perceber a voz de Deus em meio aos rumores da sua alma, em meio às vozes do seu coração, em meio aos desejos que vão surgindo no seu coração. E você deve aprender, como diz lá o sábio, né, que o coração do homem é mau, ele faz alguns desejos, ele tem alguns desejos, ele é enganador, mas a resposta certa vem do próprio Deus. Ainda, Abraão cresce na confiança. Na história de Abraão, é claro o fato de que, em determinado momento, no começo da história dele, ele não confia em Deus. Porque ele faz coisas como induzir a sua esposa à omissão. Ele expõe a sua esposa. Por outro lado, no fim da história de Abraão, como nós vamos ver agora, nós vamos encontrar um Abraão diferente. Um Abraão que aprendeu a confiar plenamente na providência de Deus, no cuidado de Deus, no caráter de Deus, mesmo quando ele não consegue compreender o que Deus está fazendo na história dele. E podemos dizer que Abraão aprendeu a ser submisso à vontade de Deus. Eu acredito que essas três características devem fazer parte da nossa caminhada. Se caminhamos com Deus rumo à maturidade,
com esperança que no futuro Ele cuidará de todos nós, nós devemos perceber a voz de Deus, devemos confiar no amor e nos caminhos de Deus, e por fim na capacidade de nos submetermos ao que Deus disse, e não ao que nós queremos, porque nós confiamos que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. E acho que quando olhamos para o nosso passado e percebemos o amor e o cuidado de Deus, isso se renova na nossa vida e isso nos induz a confiar em Deus no presente e nos submetermos à vontade dele. Agora, o ápice desse processo na vida de Abraão se dá lá em Gênesis capítulo 22. E eu queria que você acompanhasse comigo essa leitura. Gênesis capítulo de número 22, a partir do verso de número 1. Veja só comigo o que diz. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Veja só que interessante, eu não sei se você já percebeu, mas Abraão aqui está praticamente nos seus últimos dias de vida, nos seus últimos meses de vida, assim podemos dizer, e veja o que acontece nesse trecho da história. Talvez algo que você nunca percebeu ao ler esse texto é que o autor de Gênesis, Moisés, que escreve Gênesis, ele já começa dizendo que Abraão estaria sendo provado. Nós temos uma informação que Abraão não tinha naquele momento. Deus estava colocando Abraão à prova. Você já parou para pensar que essa informação, quem tem é somente nós que somos os leitores? Abraão não sabia que aquilo tudo se tratava de uma prova. Isso mostra, gente, que existem momentos que Deus investe nos dando informações, nos dando conhecimento, nos dando a oportunidade de termos experiência, e de tempo em tempo, Deus cria alguns cenários, Deus cria algumas situações para nos colocar à prova. Sabe por quê? Porque a prova é a forma de usarmos a informação, o conhecimento que nós adquirimos para termos atitudes. E isso é muito interessante, gente. Porque o que muda a nossa vida não é simplesmente o conhecimento que você tem. O que muda a nossa vida não é simplesmente se você tem conhecimento, informação. O que muda a sua vida é a atitude. Nada muda na sua história somente com conhecimento. Por isso, Deus cria situações, Deus cria casos, Deus cria situações na nossa vida para nos colocar à prova. Mas veja só, o texto ainda continua, Gênesis capítulo 22, verso de número 2. Diz assim: então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Em outras palavras, Deus chama a Abraão e diz assim: Abraão, sabe seu filho? Ele diz: sim, sei, Senhor. Abraão, aquele único filho legítimo, seu e da sua esposa, que vocês já tiveram velho, sabe ele? Abraão diz ao Senhor: sim, Senhor, eu sei quem que é. O Senhor está falando de Isaque. Sim, Abraão, diz Deus, aquele que você ama incondicionalmente. Abraão diz: sim, Deus, é verdade, eu amo ele incondicionalmente. Deus diz assim: então, pega ele, leva para um lugar, e lá você vai sacrificá-lo em obediência a mim. Você já pensou na loucura que é isso? Você já pensou como que isso foge à racionalidade do Deus que nós conhecemos? Mas eu queria aplicar isso à nossa realidade, que essa história parece tão distante de nós, mas eu queria aplicar a nós. Porque Deus nunca pediu para nós que ninguém sacrificasse seu filho, para mostrar sua obediência a ele.
Mas nós podemos colocar aqui, em lugar de tome o seu filho, inúmeras coisas que nós amamos incondicionalmente. Coisas que nós decidimos nos dedicar. Coisas que a gente valoriza de maneira grandiosa. Deus poderia estar dizendo agora para você: tome a sua carreira, o seu concurso público, tome a sua empresa, que é fruto do trabalho da sua vida, tome as suas redes sociais, que você tanto preza por ela, tome o seu celular, que você tanto gosta dele, tome a sua imagem, que você tanto valoriza, que você tanto trabalha para ter uma boa imagem, tome a sua esposa, tome o seu esposo, tome os seus filhos, tome tudo aquilo que você mais deseja, daquilo que você mais valoriza e coloca no meu altar. Eu sei, muita gente vai falar assim: ok, Salatiel, eu faço isso se eu tiver a garantia que a história vai terminar com a história de Abraão. Aí fica fácil, né, gente? Aí fica fácil. A gente sabe como que a história de Abraão ia terminar. Mas imagina Abraão, ele não sabia. Ele não tinha conhecimento que a história ia terminar daquele jeito. Isaac, ele não sabia que história era essa que estava acontecendo. Quando Deus, gente, te pede algo, quando Deus me pede algo, nós muitas vezes não sabemos o final da história. E a gente muitas vezes se agarra àquilo, a gente abraça aquilo, traz para junto da gente. A gente não quer largar. Deus pede, a gente fala assim: não, Deus, só tem certeza que é isso que o Senhor está pedindo? Não, Deus, não é isso, não faz isso não, Deus, isso não, pede outra coisa, é isso aqui eu te dou, mas isso que o Senhor está pedindo, não. Mas a história de Abraão é um exemplo do que pode acontecer. Isso não quer dizer que vai ser fácil ou tranquilo tomar essas atitudes, mas vale a pena confiar. E é isso que a história de Abraão nos mostra. A gente pode ter a esperança que a providência de Deus será maior para as nossas vidas. E nós precisamos inverter essa ordem. Pegar aquilo que Deus está nos pedindo, aquilo que está tomando o lugar de Deus nas nossas vidas, e colocar diante do altar de Deus. Porque muitas vezes Deus nos dá uma bênção e a gente passa a servir a bênção e não a Deus. A gente esquece de Deus e passa a ter os olhos somente na bênção e a trabalhar para aquela bênção ser aumentada, como se fosse nós que tivéssemos poder para aquela bênção ser aumentada. Eu acredito, gente, que nos últimos meses Deus tem nos convidado a uma reavaliação das nossas prioridades e, principalmente, a avaliarmos onde está o nosso coração. Porque Deus tem nos dado as bênçãos e nós começamos a tê-las como maiores que Deus. Maiores do que o Deus que nos deu essas bênçãos. Prova que isso está acontecendo é quando a gente se preocupa muito mais com a vida profissional dos nossos filhos do que com a vida espiritual deles. A gente motiva, a gente cobra que os nossos filhos estudem 2, 3, 4 horas por dia para eles serem alguém na vida profissional, para eles não dependerem de ninguém, para eles terem uma boa profissão, para eles terem bons salários. Mas nós não nos preocupamos e não estamos nos preocupando bastante para sentarmos com eles e gastar 30 minutos com tempo direcionado ao relacionamento com Deus. Outro fato que mostra que o nosso coração está muito mais nas bênçãos do que em Deus é a falta de valorização do nosso momento com Deus. Nós mesmos temos o compromisso com o nosso trabalho, a gente não se atrasa, a gente não falta, a gente se dedica, a gente se prepara, mas quando se trata do nosso relacionamento com Deus, como que a gente tem feito? A gente faz se tiver tempo. A gente faz se não tiver nada mais importante. Eu faço se eu não estiver cansado. Eu participo da celebração e do núcleo se eu não tiver o jogo de futebol. Se não tiver o clube para eu ir. Ou se eu não tiver um encontro com um amigo. Isso é colocar a bênção no lugar de Deus. Isso é pecado, gente.
Isso é adorar outros deuses. E Deus nos chamou a não ter outros deuses no lugar dele. Voltando então agora para o texto, lá de Gênesis, capítulo 22, verso de número 3, diz algo interessante. Diz assim: na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia lhe indicado. Veja só que interessante, pessoal. E eu queria chamar a sua atenção aqui para o fato que a decisão de Abraão não foi algo impensado, num ímpeto, assim, ele chegou e tomou a decisão. Porque decisão sem pensar, muitas vezes nos levam a caminhos que não são de Deus. Veja só, o texto diz que Deus falou a Abraão, Abraão se levantou na manhã seguinte, ou seja, Deus falou com ele dormiu, depois ele levantou na manhã seguinte, ele preparou o jumento, isso não é algo rápido. Depois ele teve que ir aos seus 2 servos para falar com eles que eles iam fazer uma viagem. Ele teve que explicar a esses homens que eles iam viajar, ia ser um bom tempo, que eles deveriam se preparar, aqueles homens foram se preparar. Eles foram arrumar as coisas para a viagem. Depois Abraão ainda foi cortar a lenha. E depois ele foi chamar o seu filho e assim ele partiu. Ou seja, Abraão teve muito tempo para pensar, para repensar, para pensar novamente no que estava para acontecer. Ele poderia muito bem ter voltado atrás na decisão de ir. Ele poderia muito bem ter entrado ali como Jacó, né, numa briga com Deus e dito a Deus: Deus, eu não vou fazer isso, não vou entregar meu filho. Imagino eu que Abraão muitas vezes perguntou a Deus: Deus, é isso mesmo? E Deus disse a ele: sim, é isso mesmo que eu quero. E Abraão foi preparando passo a passo a sua viagem, porque ele tinha certeza na providência de Deus. E aí vem o outro verso, o verso de número 4. Veja só que interessante o que diz o verso de número 4. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Veja só que interessante, gente. 3 dias de viagem entre o local que Abraão morava e o monte que Deus havia separado para ele. 3 dias de viagem. Abraão teve 3 dias para refletir. Abraão não foi de uma hora para outra que ele tomou aquela atitude. Agora veja o verso de número 5. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Depois de adorarmos, voltaremos. Eu não sei se você reparou, mas o texto diz que Abraão iria com um rapaz. Essa palavra vai tirar da sua mente algumas imagens que você tem em sua cabeça. Porque essa palavra rapaz, que ele iria lá com um rapaz, o rapaz que ele está se referindo aqui é Isaque. Essa palavra não se refere a uma criança. É a palavra que em hebraico se refere a um jovem que poderia ter ali, estar no final da sua adolescência, entre 17 e 20 anos de idade. Alguns da tradição rabínica dizem que provavelmente Isaque já tinha 37 anos de idade. Eu sei, muita gente viu essa história sendo contada como sendo Isaque, o filho de Abraão, uma criança que não sabia muito bem o que estava acontecendo, uma criança que fala ali: papai, mas cadê o cordeiro para a gente sacrificar? Mas o texto diz que esse rapaz andou por 3 dias. Esse rapaz subiu ao monte, esse rapaz carregou a lenha para o sacrifício. Você imagina que se fosse uma criança de 4, 5 anos de idade, ela teria força para carregar a lenha para o sacrifício? Não era pouca lenha, não era só graveto, era lenha grande. Era lenha para queimar um sacrifício. Ou seja, a gente está falando aqui de um jovem
que já teria força suficiente para reagir. Nós estamos falando aqui de um Isaac que poderia ter corrido. Nós estamos falando aqui de um rapaz, de um jovem que teve que confiar em seu pai e no Deus do seu pai. Veja só como Abraão influencia a vida do seu filho. Veja só como Abraão influencia a vida da sua descendência. Isso me faz pensar que Isaac não era bobo. Isaac tinha consciência do fato que iria acontecer naquele monte. Ele não tinha consciência até chegar lá, mas quando ele foi amarrado, colocado em cima da lenha, você acha que Isaac pensou no quê? Ele ganhou consciência do que estava acontecendo. E aí, veja comigo o que acontece. Verso 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos, veja só, Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou aonde? Nos ombros do seu filho. Ele levou as brasas para o fogo e a faca. Isaac provavelmente tinha consciência do que estava acontecendo. Agora veja o verso de número 7. Diz o seguinte: Isaac disse a seu pai Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Veja só, Isaac já tem idade para saber quais são os elementos que compunham o holocausto. Isaac já tem idade para perceber que está faltando algo essencial para o holocausto. E talvez é nesse momento que Isaac começa a perceber o que de fato está acontecendo. E aí vem o verso de número 8. Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Veja a esperança na fala de Abraão. Veja como Abraão tem esperança. Deus mesmo vai prover. Abraão tem segurança na provisão de Deus. Deus vai prover o cordeiro. Isaac, eu não sei como Deus vai desatar esse nó, eu não sei como as coisas vão se resolver, mas eu confio no caráter de Deus, eu confio na bondade de Deus, eu confio na misericórdia de Deus. Eu não sei como Ele vai fazer, mas eu sei que Ele fará, porque um dia Ele me prometeu uma terra que eu não via, e hoje eu vivo naquela terra. Um dia Ele me prometeu um filho, e hoje eu tenho um filho. Eu não sei como Ele vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. Esperança. E aí vem o verso de número 9 e 10, que diz assim: quando chegaram ao lugar que Deus havia lhe indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. E aí algo vai acontecer. Veja comigo, me acompanhe ainda na leitura. Diz assim o verso 11 a 13. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão, gente, ele estava disposto. Abraão estava disposto a sacrificar o seu filho, mas Abraão ergueu os seus olhos e viu um carneiro, o elemento principal do holocausto. E ele sacrifica esse carneiro em lugar do seu filho. Se você conhece bem a história, você vai perceber que nesse texto está apontando claramente para o que acontece 2000 anos mais tarde. João Batista, em certa oportunidade, ele olha para Jesus e diz: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Deus providenciou o elemento principal para o sacrifício, o seu filho, o seu único filho,
O filho de Abraão não morreu em sacrifício, mas o único filho de Deus, esse sim morreu em nosso lugar. Deus não tirou ele, não poupou ele da cruz. Você pode crer no amanhã, você pode ter esperança quando você olha no passado e percebe que Deus não poupou a vida do seu único filho em amor a mim e a você. Porque Deus não continuará cuidando de você que se rendeu ao amor dele oferecido na cruz através do sacrifício de Jesus. Ele continuará cuidando de você. E aí, pessoal, para terminar, eu quero aqui trazer para nós o verso de número 14. Veja só o que Abraão faz diante daquela situação. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. No monte do Senhor se proverá. Aquele monte passou a ser chamado o monte o Senhor proverá. Isso implica, gente, em renovar a certeza que Deus é Deus e que Ele cuida de nós. E se Ele cuida de nós, nós podemos fazer o que Ele mandou. É tempo de nós tomarmos decisões conforme a vontade dEle. É tempo de tomarmos decisões certas, mesmo que seja difícil. Você pode ter certeza e esperança. Deus proverá. Será que diante de tudo que você está passando, das dificuldades que você vive, será que não é o instante de você tomar esse momento, ou de tornar esse momento, o Senhor proverá? Por isso, meu desafio nessa noite para você é: confie no Senhor. Ele é o Deus da providência. Ele proverá o que for necessário para você. Vamos orar? Feche seus olhos mais uma vez. Vamos orar nesse instante. Deus, mais uma vez te damos graças. Te damos graças porque o Senhor é o Deus da providência. Te damos graças, ó Pai, porque o Senhor é o Deus que provê tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos. E, Pai, quero te dar graças. Te dar graças, ó Pai, porque apesar de tudo, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos equívocos, o Senhor é o Deus da providência. O Senhor é o Deus que olhou para nós e providenciou para nós, ó Pai, o sacrifício de Jesus na cruz, o Cordeiro Santo que nos traz a paz. O Cordeiro Santo que nos traz, ó Pai, a condição de estarmos na presença do Senhor. Por isso, ó Deus, renova a esperança no nosso coração. Nós podemos ter esperança que, como o Senhor trabalhou na vida de Abraão, o Senhor está trabalhando na nossa. E nós, ó Pai, podemos confiar que o Senhor há de prover a nós tudo o que nós necessitamos. Até o dia, ó Pai, de nós nos achegarmos ao Senhor e estarmos na Tua presença. Celebramos e louvamos o nome do Senhor, pois só o Senhor é grande e muito digno de louvor. Em Cristo Jesus. Amém, Pai. Querido, quero te parabenizar, você que nos acompanhou até o final. Nós tivemos um problema aí com o som da Jardélia, vamos tentar recuperar ele agora. Se você quiser participar desse momento, fique aí conosco, será um prazer estar com você. Que Jesus te abençoe, que você tenha uma ótima semana. Vamos orar por aquelas pessoas que estão doentes na nossa cidade com o Covid, outras pessoas que já participaram da nossa comunidade também, que estão doentes, né, com o Covid. Nós temos aí o irmão da Dicimar, que está internado na UTI. Ore por ele, nos ajude em oração, acompanhe, vamos ser comunidade, uma comunidade que ora. E eu quero convidar você também a estar conosco. Quarta-feira, às 19 horas, nós estamos tendo um momento de oração. Mesmo online, eu queria que você estivesse conosco, orando com a gente e pedindo a Deus pelas nossas necessidades e agradecendo a Ele também por tudo que Ele tem feito. E queria também te pedir que você orasse. Dia 22, nós estaremos aí reunindo mais uma vez o colegiado para deliberar sobre a questão do retorno presencial da nossa comunidade. Ok?
Que Jesus te abençoe. Em Cristo só confiarei, a minha força, luz, canção, pedra angular em que eu firmei, na tempestade ou sequidão, tão grande amor, profunda paz, lutas e medos ficam pra trás. O meu conforto, tudo pra mim, firme no amor de Cristo, enfim. Em Cristo só, que se encarnou, todo poder no frágil ser, nele o amor Deus ofertou, até por nós se oferecer, pois lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez. O meu pecado Jesus levou, vivo na morte dele sou, foi sepultada a nossa luz, tragada pela escuridão, em glorioso dia então, da sepultura